Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o reino protista, que a gente brinca que é essa caixinha da bagunça, né, onde foram colocados aqueles indivíduos aleatórios que não se encaixavam em nenhum dos outros reinos. Esse reino pode ser dividido entre as algas e os protozoários. Hoje nós vamos começar com os protozoários. Eles são todos eucariontes, tá? São heterótrofos. Eles podem conseguir seu alimento através da digestão ou da absorção, e eles são unicelulares e podem ser chamados de células do organismo. A classificação que a gente vai ver aqui é baseada no meio de locomoção desses indivíduos. A gente tem aqui em primeiro os sarcodíneos ou risópodes, que tem como um dos representantes aqui a ameba, que a gente vê nessa fotinho aqui, e o meio de locomoção deles são os pseudópodes, tá? Eles podem ser de vida livre, algumas espécies também são parasitas e podem ser comensais também. Eles possuem um vacúolo contrátil, que vai auxiliar ali no controle osmótico, e também um vacúolo digestivo. Os radiolários, eles são indivíduos que também vão se movimentar por pseudópodes, mas eles são marinhos, tá? Eles possuem uma cápsula interna de quitina e um endoesqueleto de sílica, que é todo perfuradinho para que esses pseudópodes possam entrar e sair, né? Por isso esses pseudópodes vão ser bem fininhos, diferentes dos da ameba que a gente viu anteriormente. E assim como quase todos os protozoários, eles fazem parte do plâncton. Os foraminíferos, eles também vão ter esses pseudópodes finos, tá? Só que eles têm um esqueleto de carbonato de cálcio. Algumas espécies vão ter o endoesqueleto de quitina, tá? Eles, como eu já disse, também vão emitir pseudópodes e também são parte do plâncton. Uma curiosidade, né, interessante sobre os foraminíferos é que normalmente onde ocorre, né, a presença de foraminíferos tem petróleo. Então, eles são utilizados como indicativo. A gente tem também os elezoários, que, como o próprio nome dele diz, parece um solzinho, né? Eles vão ter um esqueleto de sílica, que é todo perfuradinho para que pseudópodes possam entrar e sair, esses pseudópodes fininhos, né? E, diferentemente dos anteriores que a gente viu, eles são maioria de água doce. Mudando aqui de meio de locomoção, nós temos os ciliados ou cilióforos, que vão se movimentar através de cílios. Nosso exemplo aqui é o paramécio, tá? Eles podem ser de vida livre, os ciliados de modo geral, né? Podem ser parasitas também ou comensais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas estruturas que vão aparecer no paramécio. Nós temos aqui um vacúolo contrátil, né? Que vai ser responsável, então, pelo equilíbrio osmótico e vai estar eliminando um excesso de água quando ocorrer. Nós temos os cílios, que são as estruturas de locomoção. Nós temos também os tricocistos, que são estruturas de defesa, né, contra predadores. Nós temos um macronúcleo que vai gerir as funções vitais dessa célula ou organismo, e nós temos o micronúcleo, que é meio que o gameta desses indivíduos e vai estar envolvido na reprodução sexuada. Nós temos um sulco oral que termina aqui no citóstoma, que seria meio que uma boca primitiva, e vai ser através desse local aqui que os alimentos vão ingressar nessa célula. Essa citofaringe é como se fosse uma faringe primitiva que vai terminar aqui no vacúolo digestivo, onde esses alimentos serão digeridos. E nós temos, por fim, o citopígio, que é como se fosse um ânus primitivo, né, por onde serão eliminados os excretas. Nós temos também os flagelados, o meio de locomoção deles é o flagelo. Nós temos representantes de vida livre, temos também parasitas e alguns que são comensais. Os comensais podem viver no trato gastrointestinal de cupins e baratas, né, fazendo a digestão da celulose e em troca eles ganham nutrientes, né, e proteção. O exemplo que a gente tem aqui é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável, né, o protozoário causador da doença de Chagas. Nós temos também os esporozoários, ou apicomplexa, que são aqueles indivíduos que não possuem um meio de locomoção. Eles vão possuir um complexo apical que vai auxiliar eles a invadirem, né, entrarem numa célula hospedeira. E eles fazem reprodução por esporulação, né, que é aquele meio de reprodução que a gente viu, onde se replica inúmeras vezes o núcleo, né, o material genético,
e esse núcleozinho vai ganhar uma pequena parte do citoplasma e vai se constituir um esporo, né? E o exemplo que a gente tem aqui nessa imagem é o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose, né? Aquela doença que pode ser transmitida pelas fezes do gato. E ele é bastante sério, né, em mulheres grávidas, porque pode causar malformação, enfim. Então, pessoal, por hoje era isso e nós nos vemos numa próxima aula.